Saudações a todos. É com muita gratidão que a nossa Federativa Britânica, British Union of Spiritist Societies, recebemos hoje nosso estimado irmão Divaldo Pereira Franco. Divaldo tem visitado o Reino Unido há mais de 4 décadas, quando ainda não se tinha instalado de fato e de direito o primeiro grupo espírita organizado. Há mais de 30 anos, Anne Sinclair tem sido sua fiel tradutora na mensagem de Divaldo para os irmãos e irmãs de fala inglesa. Como já disseram os amigos de Dinamarca e Luxemburgo neste tour europeu, Divaldo nos oferece sempre uma grande riqueza espiritual para todos nós. Para os novos visitantes nessa sala virtual, que estamos recebendo Divaldo em terras da Rainha Elizabeth, gostaríamos de apresentá-lo em poucas palavras, o que não é fácil. Divaldo Franco é humanista, médium e educador. A sua vida é dedicada a promover a educação e a inclusão social, que são impulsionadores da paz universal. Ele coloca a sua mediunidade a serviço desses ideais através das suas palestras e seminários que apresenta no mundo todo. Ele é igualmente coautor com centenas de espíritos mentores de uma ampla obra literária, estimulando a paz e a harmonia interior, o que lhe dá um reconhecimento no Brasil e em outros países. Títulos honoris causa recebido em 4 universidades, 3 no Brasil e 1 no Canadá, concedidos a Divaldo Pereira Franco, em reconhecimento ao seu trabalho acadêmico e humanitário. Um dos fatos de grande destaque entre as realizações de Divaldo Pereira Franco como médium e escritor é que seus livros psicografados, ditados por diversos autores espirituais, venderam uma quantidade impressionante de mais de 10 milhões de exemplares, entre os quais 104 foram traduzidos para os 17 idiomas diferentes. Os livros trazem uma contribuição humanista e espiritual, analisando diferentes aspectos da vida, problemas e desafios que precisamos enfrentar na sociedade moderna, que são uma oportunidade para o crescimento interior e para a valorização do ser. Nascido em 1927, ele continua lançando livros com a ajuda de amigos e benfeitores espirituais. O mais recente livro, psicografado, Vidas Vazias, lançado há poucos dias, já quase esgotada a primeira edição, e os direitos autorais, totalmente doados oficialmente à Mansão do Caminho e outras instituições filantrópicas. Graças a isso, é possível apoiar sua obra social, fundada em 1952. Mansão do Caminho é um complexo educacional e assistencial com 50 prédios, além de outros em construção, onde mais de 3.500 crianças e jovens de baixa renda são atendidos diariamente. Dando as boas-vindas a todos, informamos que no programa hoje apresentaremos um curto vídeo e, em seguida, um vídeo institucional, tendo Juan Danilo, que vai nos brindar com uma música de sua autoria. Logo mais, então, como de hábitos nos eventos, faremos a nossa oração e, em seguida, passaremos a palavra a Divaldo para a primeira parte. E depois teremos uma surpresa junto das perguntas e respostas.
Agradecemos assim antecipadamente a todos vocês que nos assistem. Eu peço então que, por favor, me acompanhem em pensamentos, fazendo a nossa oração de abertura para esse evento, chovendo bênçãos de luz no mundo todo. Amado Mestre Jesus, excelso benfeitor de nossas vidas, que alegria, Senhor, podemos ter esse momento inigualável, juntos, todos os continentes, irmãos em todas as terras de além-mar, orando, agradecendo a Deus a oportunidade da vida, da existência, da família, do trabalho, tudo que somos e o que conquistamos, todos os aprendizados, devemos a Ti, Jesus, Mestre e modelo e guia da humanidade. Pedimos as bênçãos salutares a todos aqueles que se empenham no trabalho do bem. Especialmente o nosso exemplo aqui ao nosso lado, nosso querido Divaldo Pereira Franco, que tanto bem nos faz todos os dias em nossas vidas, pelas mensagens lidas, pela prática do bem, pelo exemplo que é. Abençoa-nos, Senhor Jesus, em nossos lares, onde estivermos, e os nossos amores distantes, que recebam dos nossos corações a nossa gratidão pela nossa vida. Assim, Jesus, pedimos a permissão para darmos continuidade no evento de hoje. Grata, Senhor, que assim seja, Senhor. Amém.
Desde muito cedo, na religião católica, onde me encontrava na infância e na juventude, eu admirava muito a vida dos santos. E oportunamente eu li a respeito de Albert Schweitzer, o grande missionário da África. Também me interessaram muitas vidas de apóstolos, de pessoas que se entregaram totalmente ao ministério de Jesus Cristo na Terra. Os mártires, aqueles heróis anônimos que somente ouvindo falar um pouco sobre Jesus, não trepidaram em dar a sua vida para que a mensagem deles se expandisse pelo mundo. E numa viagem que fizemos de trem, subitamente, eu tive como que um desmaio. E ao invés de continuar sentindo-me no trem, eu vi-me numa área bem ampla. E nessa área eu via uma comunidade enorme, movimentando-se. Achei aquilo muito especial, porque foi a minha primeira experiência de desdobramento da personalidade. Mas me chamou a atenção um senhor idoso cercado de crianças. Eu me aproximei e notei que era eu próprio já envelhecido. Nessa ocasião eu estava com 17 anos e aquele homem era já septuagenário. Então eu ouvi uma voz que me disse: isto é o que farás da tua vida. Serás educador de almas. Quando Jesus morreu, os seus discípulos, Pedro, João, Tiago, edificaram uma casa de amor entre Jerusalém e Jope. E essa casa foi denominada como sendo a Casa do Caminho. Tentando copiar o gesto heróico, nós pensamos em fazer um lugar onde todos encontrassem albergue, oportunidade de amar, mas sobretudo fossem amparados e tivessem as suas dores diminuídas. Adquirimos uma área muito grande, de 80 mil metros quadrados, nos arredores da cidade de Salvador, e aí implantamos o nosso ideal. Iniciamos o sistema de casas-lares por volta de 1956, para atender a criança dando-lhe uma família. Essa comunidade é aberta. Nós criamos vários setores, serviços médicos, uma casa de parto, uma creche, depois um jardim, uma escola fundamental, profissionalizando as crianças em diversas escolas. Um curso médio, para que daqui possam diretamente ir para a universidade.
Olá, amigos da Inglaterra. Um abraço bem saudoso para todos vocês. A canção que vou cantar a continuação nos lembra de que o amor é essa estrela e Jesus, a estrela de amor de Nazaré, que sempre brilha em nossos corações. Te busqué entre el cielo y el mar, comprendí que mi mente te puede alcanzar. Te busqué muy fuera y muy lejos de mí. Yo conozco tu nombre. El amor es la ruta que me lleva hacia ti. El amor es la estrella que me lleva hacia ti. Y si hago silencio, yo te escucharé. El amor es tu nombre, Nazaret. Te busqué entre el cielo y el mar, comprendí que mi mente te puede alcanzar. Te busqué muy fuera y muy lejos de mí. Yo conozco tu nombre. El amor es la ruta que me lleva hacia ti. El amor es la estrella que me lleva hacia ti. Y si hago silencio, yo te escucharé. El amor es tu nombre, Nazaret. El amor es tu nombre, Nazaret. Muito obrigado. Estão me ouvindo? Sim, mas caiu, eu entrei de novo. Eu pedi socorro para vocês. Então, Ana, fica preparado, porque se cair, a Ana apresenta o... Ok. Queridos amigos, agora passaremos a palavra ao nosso querido amigo Divaldo, para então fazer a nossa explanação sobre a transição planetária sobre a ótica espírita. Querido Divaldo, a palavra é sua. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, é um grande prazer encontrarmos-nos através da Web TV Mansão do Caminho e de outros órgãos virtuais que nos colocam em conjunto. Por volta dos anos 50, no século passado, Aldous Huxley, o notável cientista inglês, que ao mesmo tempo era um excelente escritor, convidou amigos na área da ciência para realizarem uma observação, mas que não deixasse a menor dúvida quanto aos seus resultados. Naquela inesquecível reunião, ele ingeriu
uma certa quantidade de uma substância alucinógena. Era ainda o grande período em que o hipieísmo começava e velhas doutrinas também traziam a sua contribuição existencialista. O notável escritor esteve sob a ação da substância durante o período programado e sob assistência médica bem controlada, ele apareceu no estágio de consciência alterada. Ao voltar ao normal, ele narrou a sua grande experiência, que iria ser transformada em um livro fantástico. Essa obra, que foi publicada por volta de 1955, abordando os fenômenos parapsicológicos e os fenômenos de natureza metapsíquica, trouxe uma valiosa contribuição, graças ao alto coturno da personalidade de Huxley para o desenvolvimento das manifestações parapsicológicas. Entre as sensações experimentadas, ele narra que, curiosamente, fora do corpo, sem o auxílio dos órgãos visuais, portanto, já que o cérebro estava bloqueado, ele conseguia ver. Ele observou determinados acontecimentos no grupo que, no estado sensorial de normalidade, seriam impossíveis. Depois, ele apresentou as visões de natureza transcendente. Ele observou, por exemplo, que o som tem cor, mas também as palavras, além da sua sonoridade, apresentam coloridos que expressam os conteúdos mais valiosos da vida. E daí ele parte para o estudo da física quântica, demonstrando que ainda naquele tempo, quando a doutrina das probabilidades não era muito aceita nos arraiais científicos, que ele era muito consultado por amigos, cientistas que perguntavam: como é que você pode se envolver com essas questões místicas, essas questões que dizem respeito ao fantasioso e que são nada mais do que estados de consciência alterada, portanto, a consciência patologicamente perturbada. E ele respondia com muito bom humor que aquelas experiências deram-lhe a certeza da imortalidade da alma. De fato, ele contribuiu grandemente junto ao casal americano, autor da parapsicologia, para que essa ciência nova passasse a ser algo mais do que um ramo da psicologia experimental, que objetiva estudar os fenômenos paranormais inusitados. E graças à sua autoridade moral e das suas experiências, as pesquisas parapsicológicas deram um grande salto, porque se percebeu que nelas havia fenômenos que transcendiam as questões estudadas até então na área da psicologia. Por exemplo, observaram que era possível mover objetos com o pensamento, portanto, movimentar um objeto material sem o contributo dos movimentos materiais. E ao nascer essa doutrina psicapa, como foram chamados esses fenômenos, abriram-se perspectivas para outros fenômenos muito curiosos. Os fenômenos psi-teta. A letra teta é a primeira letra da palavra Thanatos, que significa morte. Graças a essa conquista, o doutor e a senhora Louise Raine, dos Estados Unidos, publicaram obras afirmando, a partir de então, aquilo que antes era prestidigitação, era fantasia, cedia lugar a uma realidade científica. No caso, a clarividência era um fato de laboratório. A transmissão do pensamento, igualmente, era possível do pensamento interferir nas realidades de natureza objetiva. E desta forma, as pesquisas psicológicas passaram a demonstrar que elas interferiam na realidade da vida orgânica. Então surgiram outras doutrinas para poder estudar essa realidade de natureza
fisiopsíquica. Então, com o surgimento dessas doutrinas de natureza mais avançada, o horizonte da vida imortal granjeou espaços consideráveis. De um lado, a tecnologia avançava. Do outro lado, essa tecnologia oferecia instrumentos para a pesquisa da realidade cerebral. Será o cérebro que produz o pensamento ou ele é apenas o instrumento que decodifica o pensamento? É exatamente nesse barato que Ramendra Nath Banerjee publica sua obra a respeito da reencarnação, procurando demonstrar que a vida não começa no túmulo, ou melhor, no berço, e não termina no túmulo. Há toda uma ancestralidade e há também uma posteridade. As experiências de Banerjee vão desembocar na Universidade da Virgínia, com notáveis pesquisas, que mais tarde serão colocadas em livros hoje clássicos na história dos estudos das crianças que se recordavam de que viveram antes. Mas, concomitantemente, essas experiências dão um salto através da biologia e vão observar que nas pesquisas hipnológicas se pode encontrar fatos que levam a comprovar, ou pelo menos a probabilidade de outras existências. E surge uma série de fenômenos estudados agora em Miami Beach, por um dos seus mais notáveis psiquiatras. Ele vai observar que determinados transtornos histeropatas, esquizoides, são de natureza mediúnica, como evocações de atos que tiveram lugar em existências pregressas. Já em 1955, um pesquisador jovem de 25 anos de idade, o Dr. Stanislav Grof, na Universidade de Praga, constata, através do ácido lisérgico, que aqueles estados alterados de consciência levavam os esquizofrênicos a encontrar existência passada. E o fenômeno sai dos gabinetes da investigação para as ruas, em que muitas obras são lançadas, e a imortalidade da alma, com as suas consequências, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a probabilidade de vida noutros planetas, as comunicações interplanetárias, o período da ufologia, oferecem à Terra um material de natureza transcendente para a valorização da vida. Mas, simultaneamente, as doutrinas do materialismo acessam os refólioos da memória no seu grande grau de esquecimento para buscar, no inconsciente coletivo, explicações não explicáveis dos fenômenos mediúnicos. E então surgem as buscas pelo existencialismo, pelo prazer, e se constata, conforme o notável trabalho de Viktor Frankl, que a sociedade caiu na vida vazia. Perdeu seu objetivo existencial. A vida não deixa de ser um aglomerado de células que se aglutinam e que também se desorganizam, levando o indivíduo ao caos, ao aniquilamento. É nesse momento que no dia 26 de dezembro do ano de 2004, exatamente aos 56 minutos do amanhecer, o mundo deixará de ser o mesmo. Porque em Sumatra, na Indonésia, há um terrível sismo na profundidade das águas. Esse sismo abala 9 países de toda a região do Oceano Índico e atinge as terras brasileiras. Logo depois, uma onda de 30 metros de altura ergue-se no mar desesperado e avança na direção das praias, destruindo tudo. Uma hora depois, você podia contabilizar 238.464 mortos na primeira grande onda. E a Terra entrou em pânico. O tsunami, que abalou o mundo e, segundo alguns estudiosos, modificou a inclinação do imaginável eixo da Terra. Então se deu a grande transição.
através de uma tragédia inominável, como não se havia visto até então. E essa tragédia abalou a humanidade, porque europeus que se encontravam na região da Ásia, nos grandes paraísos, desde as ilhas Fifi e outras que constituíam o grande mundo do prazer, ficaram abalados. Jovens suecos, noruegueses, que haviam saído das terras frias do seu país para as terras gloriosas e quentes do Equador asiático, viverem o prazer do sexo. E logo se percebeu a fatalidade da vida biológica, a fragilidade do ser humano. E a ciência que pôde captar os primeiros sintomas do tsunami não tinha recursos para poder anunciar com antecipação necessária para salvar vidas. É o que nós vamos encontrar numa frase muito bonita de Allan Kardec. O Espiritismo acompanha a ciência passo a passo, aceita tudo quanto ela desvela, mas não para onde ela se aquieta. Porque a ciência estuda os efeitos e o Espiritismo estuda as causas. A ciência pode perceber os fenômenos da erupção vulcânica, dos tremores, mas não pode evitá-los. E somente pode captar no momento quando ocorre, sendo menos poderosa do que o instinto de preservação dos elefantes, por exemplo, dos animais, que antes dessas ocorrências trágicas fogem em debandada para as partes mais altas das regiões onde eles se encontram. Então vimos a fragilidade do nosso planeta e voltamos a pensar nas grandes informações escriturísticas, nas profecias que nós encontramos na Índia, no Bhagavad Gita, que vamos encontrar no Velho como no Novo Testamento. E, sobretudo, o anúncio de Jesus Cristo, este homem incomparável, que a doutora Hannah Wolff considerou o maior psicoterapeuta da humanidade e que foi por todos, através da história, considerado um vulto singular. Eu gosto de me referir a um fato, de que a Biblioteca do Senado norte-americano havia concluído que o ser mais biografado do mundo havia sido Napoleão Bonaparte. Haviam-se escrito mais de 250 mil biografias. No entanto, Jesus ultrapassou Napoleão, porque já se escreveram mais de 500 mil biografias, nem todas louváveis ou favoráveis a ele. Mas o ser tão extraordinário que mudou a estrutura do pensamento da Terra, nas suas realizações ético-morais, dos seus fenômenos transpessoais, da sua mensagem libertadora e, sobretudo, na sua conduta ímpar, que dele fez o modelo e o guia da humanidade. E hoje, passados tantos anos, após o grande sismo de Sumatra, a humanidade encontra-se também numa grande transição de dor, com a presença do vírus Covid-19. Menos de 6 meses se vão passando em que o estigma da epidemia cai sobre a Terra. Na China, um jovem médico percebe a morte estranha de um paciente, logo depois de outro e de um terceiro. E ele percebe que se trata de uma enfermidade totalmente desconhecida. Vai pesquisar. E no seu trabalho de pesquisa, ele surpreende o Partido Comunista, identificando o vírus destruidor. E mais ainda, as mutações que o vírus se permite com uma velocidade surpreendente, o que até hoje evitou que a vacina fosse concluída. Logo depois, mais ou menos, a partir de fevereiro, paira a espada de Damocles sobre a cabeça da humanidade. Lembramos que na mitologia grega, a espada de Damocles está segura por um fio de cabelo de um cavalo, e que se pode partir e descer ceifando uma vida. É quando começam a aparecer os casos mais terríveis na própria China,
que os oculta. E num conúbio que não se pode compreender por quê, a Organização Mundial de Saúde também silencia isto, segundo a imprensa. E só mais tarde, quando a epidemia se espalha pela China, que começa a luta pelo controle, é que são dadas as primeiras notícias dessa tremenda calamidade que está surpreendendo o mundo com a força ciclópica maior do que todos os armamentos nucleares, porque esse vírus terrível fez parar o mundo. A humanidade não será mais a mesma. Nós agora contabilizaremos os nossos fastos antes e depois desse vírus. Pior do que a tragédia da gripe espanhola, que matou milhões de pessoas, da peste negra da Europa e de outras pestes que também foram pandêmicas, porque, de repente, todo mundo estremece sob a presença desse vírus que, até este momento, tem sido imbatível. Há, no entanto, uma notícia fantástica. Aproximadamente 1 milhão de pessoas já foram curadas. E isto é muito agradável. Mas o pavor, os transtornos de natureza emocional, os choques virão mais tarde, depois que passar a sua virulência, o pico, que é o momento culminante em cada país. E estamos vendo exatamente esse momento que a doutrina espírita chama de transição planetária. Nós vamos encontrar essa transição planetária no Evangelho de Jesus, como citei há alguns minutos. No sermão profético anunciado por Marcos, também nas profecias anunciadas por Lucas e das grandes profecias de Ezequiel, de Daniel e dos mártires e heróis da vida profética da casa de Israel. Mas é com Jesus que ele assume uma proporção que hoje realmente nos assusta. Quando o mestre diz que por desequilíbrio das criaturas humanas, pelos seus vícios, pelas suas perversões, iria abalar a consciência cósmica e então a Terra seria invadida por provações coletivas. Filhos trairiam pais, pais dando-se filhos, cônjuges se destruiriam reciprocamente. E ao alarme, quem estiver no telhado não desça, porque não há tempo. Quem estiver no campo, não venha para casa. Ora, isso na linguagem da época vem traduzir exatamente as duas grandes bombas atômicas de Hiroshima e de Nagasaki. Em 1/10 de segundo, a bomba de Hiroshima matou 180 mil pessoas. A de Nagasaki, em 1/10 de minuto, ela destruiu 80 mil vidas, fora o que aconteceu posteriormente. As consequências até hoje dos cânceres provocados pela chuva de estrôncio 90, que caiu quando já havia passado o cogumelo e começou a chover, mas não era chuva, era estrôncio 90, uma substância radiativa que causa principalmente o câncer e especialmente o câncer da medula. Então nós vivemos esses paradoxos tremendos no meio do maior conforto das conquistas da cibernética, como agora na nossa comunicação visual, e a nossa fragilidade diante desse terror, somente nos ensejando a questão de: é realmente mortal a vida? Isso nós temos que definir para poder nos comportarmos de maneira consentânea. Até ontem, as correntes materialistas que ainda persistem diziam que não, que tudo se acaba, que ninguém voltou, mas os mortos voltaram e provaram a sua existência. Imaginemos 1872. William Crookes recebe a visita de uma menina de 12 anos de idade. Ela, uma jovem, vem pedir-lhe, ele que é um dos pais da física e da química do século, para que a examine. Porque através dela ocorrem fenômenos curiosos. E alguém disse que ela os manipula. Ela, então, iria submeter-se à pesquisa
através dele, de quaisquer cientistas, como também de damas para poderem observar os seus orifícios naturais, em que ela não escondia absolutamente nada. E começa, na casa de William Crookes, as notáveis investigações a respeito dos fenômenos de materialização de espíritos. Por 3 anos, a jovem frequenta a casa de Crookes, que escondeu a Bíblia e tudo que pudesse oferecer-lhe dados, informações a respeito dos ancestrais desencarnados. E ela, maravilhosamente, convence Crookes a tal ponto que na noite de 31 de maio de 1875, ele escreve à Sociedade Dialética de Londres, conforme a carta que aí se encontra no museu dessa entidade. Vós me pedistes para que examinasse a possibilidade de que esses fenômenos poderiam materializar-se. Eu vos venho dizer, eles não são possíveis, eles são reais. Ele havia fotografado a médium, o espírito. Havia fotografado o espírito de Luísa diante dos seus olhos e dos observadores naquela noite, ficando apenas a cabeça flutuando sobre o piso da casa, até diluir-se totalmente. E Kate King, esta linda entidade, deixar a marca histórica da imortalidade da alma de uma maneira inconfundível, incontestável até hoje. Mas não apenas Crookes. Este homem que se dedicou a estudar a realidade dos pacientes, antropólogo, também estudou psiquiatria e procurou estabelecer que determinados criminosos, psicopatas, tinham a cabeça específica, chanfrada na parte posterior, o que passou a ser a cabeça lombrosiana. Cesare Lombroso vai estudar, entre outros médios, Eusápia Paladino. E ela traz materializada às 10 horas da manhã a entidade que, depois de dialogar longamente com o cientista, declara ser sua mãe, falando com ele no dialeto que a napolitana desconhecia. E então os fenômenos crescem e a ciência do espírito se prepara para quando vem surgir, nos anos 32, para a psicologia poder demonstrar que todos aqueles fenômenos são espíriticos, anímicos, os fenômenos psigama, os fenômenos psicapa, ou mediúnicos, os fenômenos psiteta. Quando mais tarde surgem novas ciências procurando superar as injunções, nós vamos conseguir provar na imortalidade da alma pela faculdade incomparável de Francisco Cândido Xavier e de centenas de médiuns no mundo inteiro que estamos na grande transição. A transição para um mundo melhor. Estamos diante de mecanismos fantásticos para visitar outros sistemas planetários. Naves específicas estão neste momento voando em direção de uma outra galáxia. Marte foi visitado e fotografado. Da Lua vieram escolhos, vieram pedaços de pedra. E, inclusive, se pôde verificar vestígios de vidas ainda em estado de formação virótica. E a nossa Terra, esse turbilhão de inteligência, abre agora o espaço para esta epidemia que nos apavora ser considerada como um fenômeno normal do processo evolutivo da humanidade e do próprio planeta. É Allan Kardec quem nos diz com propriedade. Os mundos evolvem, eles evoluem como as criaturas. Se observarmos a Terra de aproximadamente 1 bilhão de anos, a vida era praticamente impossível. Há 2 bilhões, portanto, 1 bilhão antes, começam os primeiros fenômenos vitais, as primeiras manifestações na flora, depois na fauna. E então a Terra vai se acomodando, os gases vão se modificando. As erupções vulcânicas eliminam esses gases venenosos que produzem as grandes explosões. As camadas da Terra vão se reunindo, os continentes ora afastam-se
para poder libertar-se. Outros afundam, como Lemúria, Atlântida. E nós agora sonhamos com o mundo de beleza, que é o mundo de regeneração. Nós, aqueles que estudamos esta realidade, podemos dizer que neste mundo de regeneração surge a expressão mais elevada da filopsicologia da humanidade, o amor. O amor como solução. Aquele amor do Cristo, que era o elemento básico do seu messianato, volta agora à Terra, nesse tom de solidariedade, de emotividade gentil, de fraternidade, para dizer que nós somos um, o todo, a teoria do todo, mas somos um e ao mesmo tempo somos individualidades pensantes, independentes uns dos outros, independentes pela lei das afinidades e do instinto gregário. Vivemos um grande momento em que a transição se provoca-nos lágrimas, abre espaço para sorrisos amanhã. Eu mesmo, numa idade provecta, aguardo este amanhecer que está começando. Quando o vírus diminuir a sua intensidade, nós vamos perceber a madrugada. Claro, uma madrugada ainda cheia de sombras, mas que já é a alvorada de uma nova era. Então, caras amigas, caros amigos televidentes, desejamos abraçá-los e estabelecermos éticas de comportamento, linhas de dever. O senhor Papa apresenta para amanhã o dia da oração. Todas as religiões, as mais diversas, desde as mais primitivas da Cordilheira dos Andes e da África, até as mais transcendentes como as metafísicas, estaremos durante o dia orando, jejuando no conceito católico, como também no conceito masdeísta e outros. E aqueles que desejarem integrar-se na ação da caridade, ajudar-nos para que este bem que vamos fazer, que nos adaptaremos a fazer, que nos condicionaremos a fazer, supere a tragédia da caridade, ou melhor, a tragédia da pandemia. Eu me recordo de uma pequena história, mas uma história de fundo indiano, em que um jovem começou a sonhar com as belezas da vida. E ele tinha um mestre. Esse mestre havia lhe proporcionado determinadas razões para que ele fosse feliz. E ele resolveu fazer uma viagem para poder conhecer uma personalidade maior do que o seu mestre, o mestre de todos os gurus. E começa a viagem. Ele tem que dormir numa casa estranha e conta o seu objetivo. E os estranhos dizem, irás visitar Buda ou quem for. E não, eu quero estar com o maior mestre. Então, eu vos quero fazer um pedido. Pergunta-lhe. E ele disse, eu atenderei. E mais adiante, e assim por diante. Por fim, ele chega a um lugar onde vê algo peculiar. O jovem estava pastoreando suínos e notou que um suíno estava com a pata quebrada. Ele então surra o suíno para que adiante. E aparece um homem. Este homem olha aquele animal com dificuldade e diz, você permite que eu o carregue? Porque, como você vê, ele está com a pata deformada. E eu quero carregá-lo. Ele diz, mas é um suíno, é um porco. Ele disse, não, é algo de Deus. É um filho de Deus. E eu me proponho a carregá-lo, não lhe custa nada. Pois não, pode carregar. E ele carregou. E até o local de destino, e depois desapareceu. E o jovem, com seu acompanhante, prosseguiu e chegaram à caverna. Quando chegaram à caverna, o homem santo era aquele que carregou o animal. Eles ficaram algo decepcionados, porque ele não tinha nada de especial, nada. Mas como é que este homem, nesse porte, vai carregar um porco só porque tinha a pata quebrada e lhe doía? Bem, eles ali ficaram e aprenderam com o mestre as mais belas lições de filosofia. Na hora da saída, o doutor disse, senhor, há uma pergunta que não pode calar dentro de nós. Pois não. Nós ouvimos quando o senhor, há poucos dias, no caminho,
carregou um animal, um porco. Por que o senhor fez isto? Ele disse, mas eu não me lembro. Sim, o porco estava com a pata quebrada e alguém maltratava ou surrava. O senhor se abaixou, carregou o animal. Mas um porco, por que o senhor fez isto? Não fui eu. Mas como? Foi sim. Não fui eu. Então os dois, num constrangimento respeitoso, calaram e saíram conversando e disseram assim, mas que coisa, ele não lembra. Claro que nós ambos vimos, mas a história tem um fundo muito ético. Ela parece ser frustrante. É que o bem que nós podemos fazer deve ser tão normal, tão natural, que não nos lembremos do bem. Ele está tão íncito em nossa personalidade que nós não notamos a peculiaridade de fazer o bem. Eles, ouvindo do mestre, sabem as lições. Porém, foi esta a mais importante. Neste momento da transição planetária, nós estamos convidados a fazer o bem. Primeiro, a nós, a autoiluminação, a perceber que tudo é da vida, tudo é de Deus, o vírus também é de Deus. E se Deus nos mandou, é porque Ele encontrou campo psicofísico em nossa mente para poder multiplicar-se e espalhar-se desesperadamente, como também um dia vai retroceder a ponto de quase desaparecer. E é exatamente essa advertência que a doutrina espírita vem nos dar a todos nós, àqueles que somos espíritas ou não. Mude o seu comportamento, aprenda a sorrir, produzindo uma substância própria na sua boca, a imunoglobulina, na saliva, para lhe dar felicidade. Não guarde o humor do ódio, da animosidade, da antipatia. Reabilite-se de qualquer mal que haja praticado. Você merece ser feliz, mas você somente será feliz quando não tiver problema em si mesmo. Eu sou o problema. Então eu vou equacionar-me e equacionarei o problema do mundo. Depois que você se auto-amar, depois que você sentir este prazer de ser natural, isto é, bom, não é uma virtude, é um dever, é uma conquista intelecto-moral. Você então terá sua ética e compreenderá a grandeza insofismável do amor, que é a canção dos indianos, a mais profunda, aquela canção em que Krishna diz a Arjuna, elimina o mal do teu caminho. Os teus familiares maus, eles devem destruir-se. São eles que te asfixiam, que te incomodam. E aqueles que são bons, as tuas virtudes, os pandavas, exalta-os dentro de ti. Iniciemos, desde agora, a grande jornada da nossa transformação moral para melhor, na velha Albion, o santo nome da Inglaterra, recordando de Ricardo Coração de Leão, nas grandes cruzadas, até as glórias de Vitória, conquistando o mundo conhecido da sua época, o de Elizabeth I, em cujo reinado o sol nunca se escondia e nunca deixava de brilhar sobre o solo inglês. Contemplemos agora a nova Inglaterra, o novo Reino Unido a todos os reinos, construindo um mundo melhor e saudável para todos nós. Esta é a grande mensagem do mundo em transição para a regeneração, para a felicidade, para a plenitude. É sempre renovada a oportunidade do aprendizado. Hoje, nós estamos tendo uma inovação na Mansão do Caminho. Se você deseja saber mais do Divaldo, além daquilo que você já conhece, e também procurar observar alguns aspectos que registros históricos estão sendo resgatados, hoje a Mansão do Caminho lhe oferece o Espiritismo Play, para que você possa, através de uma assinatura, ter acesso a toda essa documentação histórica
das falas, dos exemplos e de tudo aquilo de bom que o Divaldo tem nos trazido ao longo dessas dezenas de anos que todos nós temos acompanhado. E você, sendo um assinante, este recurso será destinado a esta grande obra que todos nós apoiamos. Espiritismo Play está aí à sua disposição. A notícia da esperança nestes tumultuosos dias da humanidade. E temos aqui umas pequenas perguntas que gostaríamos de colocar, que foram enviados por pessoas que ouviram. A primeira pergunta é: será que nossos esforços individuais para a progressão da alma, através do amor, da moralidade, da caridade e da justiça, terão algum impacto positivo sutil que ajudará a adaptação coletiva neste momento de transição planetária? Sem a menor dúvida. Eu me recordo, por exemplo, quando Paulo está na pregação e naufraga a embarcação, ele vai picado por uma serpente venenosa. O que faz Paulo? Ao invés de odiá-la, de caçá-la para matar, não considera. E que se dá? O organismo elabora anticorpos e cura-o, porque o melhor laboratório de química do mundo é o organismo. Nós produzimos hormônios mais poderosos que aqueles de natureza química, especialmente na área do sofrimento. Então, o esforço de um de nós, que seja de 2, de 10, irá modificar de tal forma a estrutura dos males que hoje nos afligem através deste vírus, que modificará totalmente o psiquismo geral, deixando de apresentar energias que vitalizam o estado virótico. A nossa mente é capaz de mover o pêndulo de um relógio, parar o pêndulo. Experiências feitas na Inglaterra, através de notáveis sensitivos e cientistas. O nosso pensamento é capaz de mudar o mundo. Eu me lembro de Arquimedes. Ele se volta na velha Grécia e diz: dai-me um ponto de apoio e eu erguerei o mundo. Esse ponto de apoio para erguer o mundo é quando ele consegue apresentar uma alavanca. Uma coisa simples, um ponto de apoio, e então aquele peso todo do mundo ele ergue. Nós somos uma unidade no coletivo. E quando essa unidade melhora, o coletivo. Digamos que um dos nossos órgãos enferma. Nós, então, em todo o corpo, padecemos a injunção. Mas quando este órgão melhora, todo o corpo melhora. A tarefa nossa é individual. E a mudança da Terra será através de leis benignas e misericordiosas. Aqueles que não estiveram no nível psíquico da consciência desperta para o bem, irão para uma zona propícia a esse nível de consciência. Nada mais lógico. Aqueles que estivermos em um nível de consciência mais avançado, sairemos desta psicosfera para uma melhor, será do nosso planeta,
que está mudando. Quando nós vemos as outras epidemias que já foram superadas, os dramas tremendos da insalubridade do planeta Terra, nós ficamos surpresos de ver como o nosso planeta está evoluindo. E com esses dias em que a condição do homem, o maior predador que a humanidade conhece, nós vimos que o buraco de ozônio se refez quase totalmente. Vimos as águas do Tâmisa tornarem-se muito mais claras. Vimos as praias diminuírem a densidade. O mar azul, verde, de acordo com as nuvens. Estamos observando melhor as estrelas, já notaram? Por causa das camadas densas que nós havemos atirado da atmosfera, por causa de todo esse lixo que nós atiramos. Então, o esforço de um resolverá. Vamos repetir Winston Churchill. Nunca tantos ficaram devendo a tão poucos durante a guerra. E aí nós concluiremos de maneira positiva. Muito obrigada. A próxima pergunta diz: durante esta transição, e juntando com os altos níveis de ansiedade provocados pelo vírus da Covid-19, e as pessoas tendo resposta de luta e fuga ativada, isso às vezes está criando uma contaminação emocional. Quais dicas práticas você poderia sugerir como uma boa maneira de navegar esse período da melhor maneira possível? Primeiro, viva intensamente hoje. Não viva o amanhã que você não sabe como será. Não pense em contaminação. Pense em saúde. Nós temos a tendência mórbida de sempre pensar o pior, apesar de a vida nos galardoar a cada instante com o que existe de melhor. Não desista da saúde, mentalmente, emocionalmente. E se adoecer, é uma virose. Aí estão os medicamentos hoje salvadores. A morte é inevitável. Se não for pelo vírus, será por uma parada cardíaca. Pouco importa a origem. Mas não tenha ansiedade pelo que vai acontecer amanhã, porque é improvável. Em outubro, nós jamais poderíamos pensar nesta ocorrência. Nos primeiros casos, não pensávamos, e muitos indivíduos levianos ainda não pensam, porque não respeitam as leis. Acham que essa gripe é passageira, é uma gripe política, como está dizendo nos Estados Unidos, que é coisa dos democratas. Aqui no Brasil nem se fala, porque é uma paranoia de indignidade de algumas autoridades e do povo que nós está levando muito a sério. Mas então, é de nós mantermos a serenidade, não ter a ansiedade, porque nós temos o hábito de ficar ansiosos por tudo que não vai acontecer. E quando acontece, nunca é como nós pensamos. Então fique em paz, viva agora, porque pode morrer de outra coisa, de uma parada cardíaca, de um derrame cerebral, um acidente. Então viva intensamente, viva agora em casa, valorize seu lar, se comunique bem com a esposa, aproveite a convivência com essa alma querida, ou com o marido, aproveite os filhos, esses terroristas fantásticos, que ninguém pode vencer eles. Imagine um mundo de idosos. A beleza do mundo está no terrorismo infantil. E enfim, e lembre que o mundo não vai se acabar. Nós também não nos vamos acabar. Vamos desencarnar para voltar bem melhores. Muito bem. Agora, a próxima pergunta. Uma pessoa gostaria de perguntar se existe um espírito que está por trás do vírus corona. E, se for o caso, qual é a intenção, se houver esse espírito por trás do vírus? O vírus é quase um espírito, porque é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que ele é quase um espírito. Não, não pode haver um espírito. Ocorre que os nossos adversários espirituais aproveitam-se
da nossa debilidade orgânica, do nosso estado emocional em desajuste no momento e aturde-nos. Entidades perversas alegram-se. Inimigos do bem, do progresso, geram obsessões coletivas, sem dúvida. E cada um de nós, que tem as suas dificuldades e os seus adversários, experimenta-lhes, não raro, a influência negativa e perturbadora deles. Que fazer? Ore mais. Procure iluminar a consciência. Faça todo o bem. Divirta-se nas coisas saudáveis. Uma boa leitura, uma boa película cinematográfica, um bom programa, qualquer coisa da arte, da poesia, na literatura, na prática do bem. E não pense em espírito mau, pense em Jesus Cristo. Sim. Então, voltamos à próxima pergunta. E diz assim, muitas questões modernas estão relacionadas, por exemplo, à poluição do ar, do mar e dos alimentos, abusos de outras espécies, muitas das quais estão em extinção. Como podemos trazer crianças para um mundo que apresenta ameaças tão sérias? Qual é a resposta do Espiritismo ao movimento ativista por um planeta mais saudável? Como podemos trazer? Se nós não viéssemos trazidos, não estaríamos aqui. Nós temos o dever de mudar o mundo para eles. Nós somos os construtores do planeta, mas há uma fatalidade. A divindade não depende de nós, nós dependemos da divindade. O planeta vai evoluir através da nossa evolução. Por isso que é indispensável a nossa mudança de comportamento para melhor. À medida que nós melhorarmos, o mundo se torna muito melhor. Examine um terreno abandonado. Examine um terreno cuidado. Tem uma anedota muito interessante. É quase inglesa. O indivíduo desfrutava de uma área muito bonita. Ali havia um pomar, um jardim. E então chegou um fanático protestante e disse, mas que bonito, hein? Tudo isso que Deus lhe deu. Ele disse, não, fui eu quem comprou. Não, mas foi Deus que lhe deu. Bem, e então, olha o que Deus fez por você. Ele disse, muito obrigado. Mas quando eu comprei, Deus era muito descuidado, estava tudo abandonado. Ele precisou de mim para poder modificar aqui o matagal, no jardim e no pomar. Deus ajuda sim, mas faça a sua parte. Arranque os tocos, queime a linha infeliz, destrua a erva má, prepare o solo, cuide, liberte-o de pragas e você vai ver a colheita. É a mesma coisa. E aqui, finalmente, a última pergunta. Em resumo, a pergunta é: como poderíamos reintroduzir o Cristo nos centros espíritas? Aliás, essa pergunta está respondida por Allan Kardec. A mediunidade deve ser exercida cristamente. Se o médium não trouxer para o centro espírita o Cristo, ele é apenas um médium. Não é um médium espírita. O ser mais elevado que Deus criou, Jesus, para nos servir de modelo e guia. 625 do Livro dos Espíritos. Então, nós não vamos introduzir Jesus. Se a instituição é espírita, Jesus está íncito. As pessoas aqui, covardemente, não querem assumir a mensagem, conforme Allan Kardec explica na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, a ética moral de Jesus. A ética moral de Jesus é que deve ser a pedra angular de uma instituição que, para ser espírita, indubitavelmente tem que ser cristã. Daí o espiritismo cristão. Pessoas dizem, não haverá então o cristianismo muçulmano? Por enquanto, ainda não, mas haverá. No dia em que os muçulmanos adotarem as revelações e admitirem como sendo Mohammed o máximo,
que para os grandes espíritos não é muito importante, haverá o espiritismo muçulmano. Alguns relutam para que o espiritismo não tenha adjetivo. Espiritismo cristão, adjetivo tal, não. Mas o próprio senhor Allan Kardec, ao apresentar toda a grandeza da obra, ele diz: elejo a ética cristã por ser a mais compatível com o progresso da humanidade. Aí, já que Jesus está embutido, mas não visto, vivamos a sua mensagem, que é a mensagem da ética socrático-platônica. Autodescobrimento, autoamor. Muito obrigada. Chegamos assim ao final e gostaríamos apenas de aproveitar para agradecer, primeiramente para agradecer às almas anônimas que fizeram que isto se possa realizar, aos técnicos escondidos por trás, a todos aqueles que ajudaram de alguma forma. Gostaríamos de agradecer ao Juan pela música, gostaríamos de agradecer a Elza pela organização, mas acima de tudo gostaríamos de agradecer a Deus por nos trazer de volta mais uma vez ao encontro dos nossos corações. Obrigado, Divaldo, nosso irmão, nosso pai, nosso mestre. Você ter nos mostrado o caminho e não se cansa jamais de repetir e nos chamar para o bem e para a paz. Obrigado, Divaldo, que você possa vir sempre mais, agora que ficou mais fácil, não precisa de avião, que você possa vir mais vezes nos visitar aqui no Reino Unido. É gratidão. E gratidão a todas as pessoas que entraram para ouvir hoje e que contribuíram com suas vibrações, com sua paz, a todos aqueles que colaboraram anonimamente. Gratidão. Somos nós que agradecemos, Aninha. Essa oportunidade que os queridos amigos da Europa nos ensejam é para nós uma verdadeira bênção. Porque em tantos anos de viagem, de carinho, de alegria, de motivações, ficou um oco, um vazio, e pôde ser preenchido, porque o amor não tem distância. Não se ama somente quando se está perto. O amor é mais belo, é mais encantador quando sonhamos e a imaginação nos produz o encanto da ternura. Você, como filha da minha alma, desde há muitos anos elegida, suas filhinhas, a querida Elsa, a Janet e todo o grupo, se fosse dizer, os grupos queridos que se formaram em Londres, desde a primeira vez que aí estivemos, inolvidáveis, constituem, para mim pessoalmente, e para nós da Mansão do Caminho, um doce refúgio. E das terras abençoadas de Hamlet, que elegeu a Dinamarca, vai aqui o nosso muito obrigado, muita paz e plenitude.